Muito bem, pessoal. Bem-vindos, então, propriamente dito, à primeira aula de RMS, Record Story, porque até agora a gente só criou a estrutura, vimos algumas coisinhas, expliquei, mas agora a gente vai trabalhar na prática com ele. Então é o seguinte, primeira coisa, pessoal, nós precisamos importar algumas bibliotecas, tá? Vou botar aqui embaixo, algumas bibliotecas necessárias para a gente poder então manipular esse fluxo de entrada e saída de dados, tá ok? Então para isso a gente vai importar import Java. Nós temos aqui, ó, bom, útil a gente já trabalhou alguma coisa, né? Agora a gente vai trabalhar com o I/O, tá certo? Então I/O, então dentro desse I/O nós temos várias bibliotecas necessárias para a gente manipular então input entrada e output saída de fluxo, né, streams de dados, tá ok? Então I/O ponto, nós temos aqui vários, pessoal, várias classes usadas para manipular arquivos de dados. Uma delas, por exemplo, byte array input stream é uma delas. Vamos colocar aqui então já import java.io. Nós temos também o byte array output stream, ou seja, um array de bytes, um fluxo de saída de array de bytes, tá ok? Nós temos, vamos ter que importar também import o java.io. Nós temos aqui o data input stream, que vem a ser então um fluxo de entrada de dados. Esse aqui, opa, o que eu fiz? Deixa eu dar um Ctrl Z. Acho que Ctrl Z de novo, peraí. Então é um fluxo de entrada de dados. Aqui em cima é fluxo de entrada de bytes, e aqui fluxo de saída de um array de bytes. Aqui então é um fluxo de entrada de dados propriamente ditos, então, certo? Porque a gente vai, na verdade, vai pegar o conjunto de bytes e vai transformar em um dado, tá? Por exemplo, deixa eu explicar aqui. Por exemplo, eu tenho aqui Neri, por exemplo, meu nome. Então aqui ele manipularia então o N, o I, o R e o I, ou seja, cada byte por byte. Aqui embaixo, então, nesse data, então eu consigo pegar e trabalhar com o dado, com o nome da palavra inteira, tá ok? Então para isso que vai servir essa classe. Então a gente vai ter que trabalhar com elas em paralelo para a gente poder gravar esses dados então no celular e depois vice-versa, eu poder listar os meus dados cadastrados e coisa e tal, tá? Então vamos importar aqui também, import java.io. Nós temos aqui o output stream, data output stream, tá certo? E agora tem apenas mais um aqui do Java.io, java.io. O data output, tá? Que é para a manipulação de saída de dados, não do fluxo em si. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, ó. Na verdade, eu tentei, nesse caso aqui, eu tentei explicar para vocês mais ou menos, né, porque quais são as bibliotecas que a gente vai estar usando, né? Claro que na prática vai ficar mais fácil vocês entenderem. Mas eu poderia simplesmente substituir tudo isso aqui, ó, simplesmente pelo import java.io. Asterisco. Pronto, deu para bola, né? Já está trazendo tudo isso aqui, né? Opa, já estaria trazendo tudo isso aqui. Pronto, eu apenas fiz questão de colocar um por um, mas para vocês começar a ter uma noção, pelo menos, de quais bibliotecas a gente vai estar trabalhando, né? Aonde que se encontra essa biblioteca, porque se eu usar lá simplesmente data output stream lá dentro do meu código, eu não vou saber de onde que vem, da onde está vindo essa biblioteca. Então eu optei por fazer dessa forma.
Então agora a gente vai ver então mais algumas bibliotecas que a gente precisa então para manipular o RMS. Uma delas é a parte de vetores. Deixa eu já colocar aqui e daí eu vou explicar. É o java.util. Veja bem, aqui, bom, o I/O a gente já viu, agora a gente vai ver o util. Ponto, ele me traz aqui várias, o calendário que a gente já viu em uma outra videoaula, date, a gente já viu também em outra videoaula. Nesse caso aqui eu quero usar o vector, tá certo? E este vector a gente vai usar então para nós implementar um array de objetos, tá certo? E exatamente como um array, né, esse componente poderá ser acessado usando índices inteiros, né? Então na posição 1 eu vou ter tal dado, na posição 2 eu vou ter tal dados, tá certo? É um vetor propriamente dito. Então todo mundo que já fez programação sabe o que é um vetor. E aqui eu preciso usar vetor para manipular dados. Em tudo eu preciso estar usando vetores, tá ok? Porque, como eu falei para vocês antes, no celular não tem um banco de dados, então a gente trabalha tudo com posição de registro. Então por isso a gente precisa usar vetores para a gente poder pegar esses bytes, formar um conjunto de dados e posicionar e pegar um índice tal e ver o que tem dentro dele. Então a gente faz isso sempre com vetores, tá ok? Então agora a gente vai importar uma outra biblioteca que é o import, vamos lá, javax, eu vou colocar aqui e eu vou explicar para vocês. Nós temos aqui, nesse nosso caso aqui vai ser o microedition, ponto, nós temos aqui dentro então o RMS, ponto, tá certo? Como aqui a gente vai usar record store, a gente vai usar um monte disso aqui, já, agora sim vamos pôr já um asterisco, tá certo? Porque na verdade isso aqui são tudo bibliotecas que um complementa o outro, então vamos botar já direto um asterisco. Mas o que vem a ser, pessoal? Esse RMS é aquele que eu falei para vocês, é o record store, certo? Então essa é a biblioteca que eu vou usar para mim poder manipular os dados na memória do meu celular, tá certo? Então tu só pode fazer isso através do RMS, que nem eu já falei para vocês. Eu vou também fazer videoaula de programação Java para celular, acessando e manipulando dados em um banco de dados na web, em um servidor, tá certo? Então vai ser um outro módulo que eu vou fazer assim que terminar esse aqui, eu já vou fazer esse outro módulo. Nesse nosso caso, então, o Record Store é para a gente gravar os dados na memória aqui. Bom, neste primeiro momento, então, pessoal, as videoaulas que a gente iria fazer seriam essas. Aliás, perdoe-me, as bibliotecas que eu estou importando seriam essas. Eu já estou trocando aqui as bolas. Também olha a hora, né? 2h27 da madrugada. Mas tudo bem. Então, pessoal, as bibliotecas que eu preciso para mim manipular o RMS, então, são estas aqui. Então, agora, a partir de agora, a gente começa devagarinho, então, implementar, usar essas bibliotecas na nossa aplicação para a gente poder manipular, então, esse armazém de registros. Valeu? Então, até a próxima. Tchau!